Bom, o Google Drive, então, é onde eu tenho todo o material aqui, por exemplo, da disciplina, né? Então, eu tenho aqui por aula, então, numa mesma pasta, eu tenho o formulário, tenho as gravações, tenho as respostas, as apresentações, tudo mais. E uma outra ferramenta que eu queria mostrar para vocês, eu ainda não comecei a utilizar, mas parece ser bastante útil, chama Dash My Class, né? Ela não é um programa, ela é uma plataforma online, ele é pago, acho que agora, eu não sei se ainda está em promoção, mas eu paguei acho que R$ 30 por um ano, né? E como é que ele funciona? Né? Tem vários tutoriais na internet, tá? Mostrando para que ele serve e tal, e eu acho que isso é bastante válido para, inclusive, para reuniões. Para quem já utiliza o Google Meet, quem cria o Google Meet, e aí faz a gravação do Meet, ele vai gerar dois arquivos. Um é o vídeo, que é em MP4, se eu não me engano, e outro é um arquivo de texto com todas as mensagens que foram publicadas no chat. E aí, se você utiliza a hashtag correta, dá para fazer lista de chamada, né? Então você coloca assim, vou fazer a chamada, então coloca lá hashtag chamada início, né? E aí o aluno não precisa escrever o meu nome completo, só dizer presente, sim, não sei o quê. E aí eu coloco um fim, né? E aí aquele trecho, essa plataforma vai entender que é uma chamada, né? Então, ou se não, votação, né? Eu vou abrir uma votação, então eu vou fazer uma proposta, quem concorda com a proposta? Daí abre lá, código, votação, início, votação, fim, e aí, nesse intervalo, dá para saber quantos votaram a favor, né? E aí, por exemplo, hashtag votação a favor, início, votação a favor, fim. E aí ele contabiliza, né, de uma maneira mais prática, né? Então, eu paguei essa plataforma, né? E eu vou começar a utilizar mais a partir das próximas aulas, mas é só para mostrar, por exemplo, e aí, como que ele funciona? Independente da reunião ou da aula que você teve, daquele arquivo TXT, né, que tem todos os textos do chat, você simplesmente vai abrir aqui, copia, cola, aí ele aparece, o apresentador, que é quem organizou o Meet, ou a aula, né, então tem a fala, as mensagens do professor, no caso, e de todos os estudantes. Então, aqui eu peguei o chat de uma aula, de uma das primeiras aulas, né? E aí aqui eu consigo ver quantas vezes cada aluno colocou mensagem no chat, por exemplo, né? Então, é uma outra função, além da chamada, é ver quantas mensagens, né, que aquele estudante publicou no chat, né? Então, dos 15 alunos que estão matriculados, 14 em algum momento mandou alguma mensagem, né? Então, eu peguei aqui a mensagem específica de um aluno aqui, então dá para saber de que maneira ele participou. Então, dá para fazer um acompanhamento um pouco mais próximo, né, dos estudantes, né? Só que isso daqui é lógico, você só vai conseguir analisar isso depois que você finalizou a gravação e o Google gera o arquivo referente àquela reunião. Mas eu acho que eu resolvi investir porque eu acho que é uma maneira de tentar acompanhar um pouco mais de perto, né, os estudantes. Então, esse daqui são as plataformas que eu utilizo no Google, tá? Deixa eu só, eu tô meio perdido aqui com dois monitores e 300 janelas abertas aqui. Então, só vou voltar então para a minha apresentação, né? Já estou finalizando aqui. Então,
Essas são as plataformas que eu utilizei, então praticamente todas, né, tirando o último, né, esse Dash My Class, todas as demais são plataformas do Google. Então, como eles estão interligados, é muito mais simples, né? Eu achei, assim, não tive dificuldade em trabalhar com eles. O que eu tenho de experiência que eu acho que foi válido, uma coisa que me chamou muita atenção, no primeiro encontro, eu fiz com que todos os alunos se apresentassem. Ok, eram 15, não são 40, não são 50, não são 60, né? Mas eu fiz com que cada um se apresentasse e tudo mais. Por quê? No formulário, eu tinha visto que tinha vários alunos que não tinham feito graduação na UFPEL, que não tinham feito mestrado na UFPEL. Então, eu imaginei, bom, então, como foi no início já do ano letivo, então, falei, deve ter a possibilidade deles não se conhecerem, né? Então, essa autoapresentação, não só minha, mas também dos alunos, fez com que, até no feedback desse primeiro encontro, estava lá que a grande maioria disse que foi válido porque eles puderam se conhecer melhor, né? E isso eu percebi que nos encontros seguintes, nas aulas seguintes, isso facilitou a participação, melhorou a participação deles nas aulas. Então, eu achei que foi bastante válido. Então, acho que tudo que a gente fizer para tentar quebrar o gelo, para que os alunos se sintam à vontade para estar participando, eu acho que é válido. Tá? Então, eu sou um usuário assíduo do Forms, tá? Eu acho que ele é uma ferramenta muito interessante para aproximar mais, para que os alunos tenham a liberdade de colocar alguma dúvida que eles não tiveram durante a aula, mas quando ele estava resolvendo o exercício, apareceu uma nova dúvida, né? Então, e sempre dar o feedback, né? Eu percebi também que conforme o tempo foi passando, a taxa de visualização das aulas gravadas, ele foi aumentando, né? Então, o pessoal tudo bem, a gente está falando de uma pós-graduação em que não tem tantas aulas, então eu acho que eles têm mais tempo para estar assistindo uma vez, duas vezes, para tirar uma outra dúvida, né? Eu acho que foi algo que eu não esperava, né? Eu achei que ninguém fosse ver, já que eram atividades síncronas, né? Eram aulas online. Não sei se eles assistiriam de novo, né? Então, lógico, de novo, são aulas para pós-graduação, então tem um engajamento diferente de uma aula de graduação. A interação, principalmente durante as aulas, possibilitou ótimas discussões. Então, eu acho que o fato de ter dado essa liberdade deles se apresentarem, isso aumentou essa interação. Os materiais auxiliares, o feedback que eu recebi é que eles ajudaram a compreender melhor, né, as aulas, então eu achei que não seria dado tanta atenção por parte dos estudantes, né, mas foi algo positivo. Com relação às dificuldades, tá, aí o primeiro que eu falei com relação à conexão, né, então eu tenho aqui o celular aqui a postos, né, para qualquer queda de internet eu poder utilizar, né? Outra coisa que eu fiz, eu tinha o Whats, eu escolhi, os próprios estudantes escolheram um representante e eu tinha o número do Whats só desse representante. Então, qualquer emergência ou comunicação que eu queria fazer direto com eles, com os estudantes, eu fazia através desse representante. Eu não costumo disponibilizar o meu número para aqueles que não sejam meus orientados, né? Então, eu prefiro ter essa privacidade. Então, o celular, o WhatsApp, eu tenho usado muito pouco. Praticamente eu não precisei utilizar, né? Mas eu tenho como um backup. Outra dificuldade, nas primeiras aulas, nos formulários, eu vi que ficaram algumas dúvidas,
né, por parte dos estudantes. Então, eu não entendi, professor, o que exatamente o senhor estava perguntando e tal. Então, esse tipo de feedback foi bastante útil, né, para sempre estar melhorando, né. A questão do dimensionamento das aulas, né, é muito diferente do presencial, tá? Então, isso foi algo que eu fui aprendendo conforme as aulas iam seguindo, tá? Entender a dinâmica do ensino remoto. Então, eu estou aqui sempre assistindo tutoriais, buscando ferramentas, né, perguntando para os colegas, para o Moisés, para o próprio Ulisses, fala, putz, como é que eu posso melhorar isso aqui, porque não ficou legal, não sei o quê. Fórum, né, o mural lá do Google Classroom, teve pouca participação, pouco uso. É uma atenção que eu preciso ter, que eu pretendo ter no EMP, né, nas nossas aulas aqui na graduação, como tornar o fórum ativo, mais ativo. Eu sei que nessas lives o pessoal tem falado, né, ficou alguma pergunta, foi publicado alguma dúvida lá no mural, né, não demorar muito para dar o feedback. Isso eu percebi também quando eu era aluno, né, do EAD, que aquele tutor ou aquele professor que demorava para responder fazia com que eu falasse, então nem adianta eu ficar publicando se ninguém vai me responder. Isso foi algo que eu aprendi assim durante o decorrer dessas aulas. E pro EMP, como que eu estou pensando, tá? Aqui para as nossas aulas. Então, acho que o primeiro cuidado que eu preciso ter é essa diferença entre graduação e pós, né? A gente tem a questão dos eixos, dos mesos, né? Mesos que a gente divide com outros colegas, né? Então, como que vai ser essa dinâmica? A questão do número de estudantes numa turma, né? Com relação à plataforma, como o Moodle não tem a webconferência, né, para as atividades síncronas, eu pretendo fazer uma mescla entre o Moodle e, basicamente, eu não pretendo utilizar o Google Classroom, tá? Então, eu vou usar o Moodle e vou usar o Meet e o Forms, né? O Forms seria mais para os feedbacks. Eu vou ver como que vai ser a versão nova do Moodle, né, para ver se eu utilizo a plataforma ao invés de usar o Google Forms. Tá? A vantagem é que o Forms ele te dá aqueles gráficos, tá? Então é muito mais simples. Tá? Eu não sei se essa versão nova do Moodle vai ter essa ferramenta, né? Não sei. E com relação às atividades, eu pretendo manter as aulas online, gravar, né, e disponibilizar a gravação, materiais auxiliares, questionários, forms, né, para a parte assíncrona ser utilizado para avaliação e frequência. E para finalizar, algumas considerações, isso não é para vocês, tá? Imagina, é uma preocupação que eu procuro manter ele sempre ativo, né? Que seriam, eu acho que uma das preocupações não seria apenas repassar o conteúdo, digamos, técnico-científico, mas prezar, ter um cuidado com o aspecto humano, né, com a saúde mental dos nossos estudantes. Então, por isso que acho que eu sou um usuário do formulário, porque nem todos participam durante as aulas, durante as lives, durante as reuniões, né? Então, eu utilizo o formulário para saber um pouco mais sobre essa questão da situação deles. Por quê? Eu acho que a gente precisa ter a preocupação de fazer com que os estudantes sintam essa proximidade em relação a mim, né? Ainda mais em, né, tempos de isolamento social. Então, por isso que eu faço questão de sempre manter o microfone, a webcam ligada,
para tentar criar esse vínculo, por mais que seja virtual, né? Eu pretendo fazer com que o EMP seja o mais próximo possível do presencial, né? Para que o estudante não se sinta, eles não se matricularam no curso em EAD, eles nunca tiveram EMP, né, ensino remoto, pelo menos aqui, né? Então, para tentar diminuir um pouco o estresse, a ansiedade deles, né? Pelo menos no início, eu pretendo manter o mais próximo do presencial. Então, eu vou fazer as aulas online e disponibilizar a gravação. E aí, dependendo do feedback, eu posso, né, mudar para aula gravada e usar o horário da aula, né, para, no caso, as atividades síncronas, para tirar dúvidas, para discutir, para, né, e tudo mais, né? Mas a ideia inicial é seguir o mais próximo do presencial. E uma coisa que eu sempre deixo claro, né, inclusive na live que eu fiz com os estudantes do curso, eu falei que é uma situação nova e desconhecida não só para eles, mas também para a gente. Essa questão do aspecto humano mesmo. Então, a gente também está nesse processo de tentar aprender as TDICs, para as plataformas, para tentar oferecer o melhor para os nossos estudantes, né? Então, já deixo claro a questão né, mesmo da conexão, né, da internet e tudo mais. Então, é uma situação nova para todo mundo. São alguns cuidados que eu procuro manter, não só nas aulas que eu estou dando na pós, mas também quando eu começar o EMP. Tá? E aí eu finalizo, né? Eu risquei aqui o título da minha apresentação, né? Porque agora eu quero ouvir de vocês, né, dos colegas professores, do pessoal da BIA, do DEG, o que cada um está pensando no formato das aulas, das plataformas que pretendem utilizar, porque isso vai, certamente, a experiência de vocês, a visão que vocês têm, para eu tentar escolher um formato adequado, ajustado a mim, né, mas que baseado também, lógico, nas experiências de vocês.